Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem fala é o evangelista Patrick Lacerda. Eu tenho um- uma mensagem para transmitir aos vossos corações. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Hoje nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo. Que promessa é essa? Que Espírito é esse? Você já parou para pensar que nos dias de hoje é um assunto mais abordado, um assunto mais falado dentro da igreja sobre dons do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo de Deus? Você já parou para pensar? Só que nós devemos levar em consideração, meus irmãos, o que a Bíblia quer dizer. Sobre o que a Bíblia quer dizer sobre os dons, sobre o manifestar dos dons. Eu vou ler alguns trechos aqui do que nós iremos abordar. Eles haviam acabado de tomar a ceia, a última ceia, a Santa Ceia. Jesus já havia acabado de dizer que um deles o trairia. Judas Iscariotes levantou-se e saiu com a bolsa. Todos pensaram que ele fosse comprar alguma coisa relacionada à ceia que estava tendo. Mas não, era a hora da traição, da entrega, do sacrifício. Era a hora da morte. Jesus é claro ao dizer que em breve seria morto. Todos se agitariam, contrários àquelas palavras. Pedro levantou-se e disse que morreria junto, afirmando que não importando o que acontecesse, estaria pronto a dar a sua vida por Jesus. Jesus fala do galo, que não cantaria naquela madrugada, antes que o próprio Pedro o tivesse negado 3 vezes. Na sequência, Jesus começou a falar do consolo que ele próprio daria e que o Espírito Santo, que haveria de ser enviado, ministraria ao coração de cada um deles. Não havia com que se preocupar, pois tudo estava fluindo à perfeição, de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz que, mesmo morto, jamais não os deixaria. Eles, porém, não entenderam. E foi assim que aquela sala superior de uma casa em Jerusalém, após serem tomado a última ceia das mãos do próprio Jesus, os discípulos receberam a maravilhosa promessa do Espírito Santo, o Consolador, nome, atributo dado por nosso Senhor Jesus Cristo para a pessoa bendita do Espírito Santo. É o consolo que todos nós precisamos quando passamos por momentos de desespero e depressão, na promessa de que Cristo nos deixaria a paz que reinava em seu próprio coração. João 14, 27. Precisamos lembrar que a gente que aplica ou confere tal benefício espiritual ao povo de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando narrada a história de uma noite de ceia, a última ceia, Jesus ele reúne os discípulos e ele vai dar um banquete, ou ele está em um banquete. A história diz que quando Jesus estava à mesa, o ato de pegar no prato, no mesmo prato, era como se fosse digamos assim, um teste, ou como se fosse uma graduação, uma autograduação, porque todo mestre, ele fazia com que os seus alunos, com que os seus discípulos fizessem algum tipo de trabalho prático na época. E eles fazendo esse ato de colocar a mão no prato, era como se ele estivesse recebendo um diploma, algo,
parte, uma bênção a mais diante de todos. E Jesus está se alimentando na ceia. E Jesus vai fazer, parece, pelo texto, um minuto de silêncio ali, falar algumas palavras. E ele pega ali um prato, alguns pratos e coloca comida. O nome disso é bocado, dentro do judaísmo. E quando ele vai pegar o bocado, que ele vai elevar a um molho, a algum tipo de líquido ali para comer, eles logo entendem que haveria uma promoção, uma autopromoção no meio deles. Alguém especial seria reconhecido. E a Bíblia diz que quem quer ser o primeiro se torne o último, porque os últimos serão os primeiros. E Jesus ele vai fazer isso e eles começam a entender, lá, ele vai nos promover. Só que Jesus ele vai pegar o bocado e vai dizer que quem iria o trair estaria ali na mesa. E todos começam a perguntar, quem é que vai trair o mestre? Quem é que vai trair o mestre? Jesus vai olhar para Pedro, Pedro vai olhar e dizer, não, eu vou contigo, eu vou morrer contigo. Jesus vai dizer, verdadeiramente, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ele, não, Senhor, eu sou seu amigo. O Senhor me deu o Espírito Santo. Em teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai falar, você vai me trair. Você vai ouvir, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me trair. E Jesus, quando está ali se alimentando, e Judas vai pegar no bocado, Jesus vai colocar a mão com ele e dizer, Judas, você vai me trair. O que tiver que fazer, você vai ter que fazer, você vai me trair. E Judas sai, pega a sacola de moeda e sai. Quando ele sai, o texto diz que ele vai junto de Anás e Caifás e de outro sacerdote para vender Jesus. E quando ele chega, para Anás e Caifás, Anás ele vai olhar para Caifás e vai dizer, mas quem é? Porque vai estar noite, eu não conheço. Como que nós vamos saber que não é o motim e que é ele mesmo? E Judas, ele parece que Judas fala para Anás e Caifás, no monte, a pessoa que eu der um beijo, é essa pessoa que será morta. Esse é o Jesus. E quando Jesus, ele antes de ir para o monte orar, que ele está agonizando, sendo prensado, ele fez uma promessa lá atrás. E a promessa era essa, de que não deixaria os seus discípulos ou todos aqueles que o receberiam órfão. Ele enviaria o Alos, o outro, o Paracleto, o Consumidor, o Ruá, o Espírito de Deus, o Rache de Deus, o sopro de vida de Deus. E quando Jesus ele olha para os discípulos, ele viu que Satanás estava rondando. E viu que diariamente travaríamos uma batalha interior e exterior. E Jesus vai dizer, olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vou mandar o outro Consolador, o Alos, aquele que vai olhar para a igreja e saber qual que é o motivo da igreja ainda estar de pé, que é o nome de Cristo. Então eu vou ter que dar força para eles através do Espírito. E ele enviou o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que está assistindo essa live, para você que está assistindo essa pregação, Cristo na cruz do Calvário, ele olhou para a sua necessidade, para a sua tristeza, para os seus momentos de tristeza. Ele olhou lá 2000 anos antes e ele disse, eu sei que ela vai precisar de mim, eu sei que ele vai precisar de força, eu sei que ele vai precisar estar equipado. Então eu estou mandando o meu Espírito para consolar, para fortalecer. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo que não precisa mais jejuar, que não precisa mais pagar nós dizemos pagar um preço,
Às vezes e dói no coração quando eu vejo dizer que para receber os dons, para manifestar os dons, eu não preciso fazer uma consagração ou buscar continuamente para isso. Eu vou fazer uma analogia aqui para você. Num hospital, tem quem é grande, quem é o superior, mas todos são médicos, todos são cirurgiões, todos são pediatra, todos são cardiologista, todos são neurocirurgião? Não. Então precisa ter pessoas que têm que se qualificar, buscar o entendimento, o conhecimento para exercer essa função. E dentro dessa função, cada um exerça melhor. E aí o dono do hospital, ou o superior do hospital, vai olhar e vai dizer, olha, eu vou precisar dele nessa área, vou precisar dela naquela área, vou precisar dele nesta área. Por quê? Porque se qualificou, estudou, buscou para exercer isso. É assim na igreja. Todos nós recebemos o Espírito Santo quando levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo. Agora, quando se fala de dons, quando se fala do manifestar dos dons, aí precisa ser buscado. Aí precisa pagar um preço. E o Espírito Santo está aqui para qualificar a igreja. Mas se eu tenho que entender que os dons, eles são conquistados, então eu tenho que fazer valer a pena. Nem todo mundo que profetiza revela, tem um dom de revelação. Nem todos que têm um dom de revelação têm um dom de sonhos. Nem todo mundo tem o dom de sonhos, tem o dom de curar. Mas cada um busca aquilo que o próprio Espírito Santo quer que você use. Se é no louvor, busque para Deus te usar com algum dom específico na área do louvor. É na área do ensino, busque para que Deus te dê ferramentas, te dê dons para você ensinar através do ensino. É isso que o Espírito Santo de Deus quer para nós. Que nós sejamos uma igreja que exerça, que manifeste os dons do Espírito Santo. Quem não quer, amém. Mas desde que você entenda que quem quer tem que buscar. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bendito que ele não é ignorante, ele não é uma pessoa, digamos assim, ignorante. Não, ele respeita. Ele respeita. Se você não quer, se você não paga o preço devido, se você não faz como tem que se fazer, ele respeita. Só que também ele quer que você pare de buscar outras formas de dizer que não precisa disso. Sendo que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se a pessoa que busca, ela tem que entender isso, que vai ser cobrada. Mas os dons do Espírito Santo precisam ser buscados. E o que é interessante é que quando Jesus está na cruz do Calvário, antes, quando estava em agonia, ele fala para Judas. Quando estava lá no monte, ele fala para Judas, amigo, o que tiver que fazer, você faça. Todo dia, infelizmente, de alguma forma ou outra, nós traímos a confiança de Deus. Todos os dias, de uma forma ou outra, nós traímos a confiança do Eterno. E todos os dias Jesus nos chama de amigo. Todos os dias Jesus vai olhar para nós e dizer, você é meu amigo ainda. O que tiver que fazer, faça. Mas eu ainda tenho o Espírito Santo na sua vida para te impedir, para que você não sofra depressão, para que você não entre numa depressão, para que você não ande segundo os seus próprios caminhos. Não, eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo de Deus está do teu lado, te consolando, te fortalecendo. É isso, meus irmãos. Quando se fala do Espírito Santo,
tem que se buscar pela comunhão com Ele, pela intimidade, melhor dizendo. Porque quando nós estamos pagando preço, quando nós estamos buscando, quando nós estamos nos fortalecendo, o Espírito de Deus, Ele está conosco, dizendo: não para, que eu estou contigo. O meu esboço caiu aqui, mas nós vamos continuar. A Bíblia diz que quando Jesus ele envia o Espírito de Deus, é com a única promessa de fazer com que a igreja, fazer com que o povo dele amado venha a ser equipado, venha a ser confortado nos momentos do martírio, aonde os mártires eles foram lançados na cova dos leões, aonde eles foram lançados dentro de um tacho de óleo fervente, aonde Justina mártir, com 15 anos de idade, ela foi tão respeitada, Deus foi tão respeitado por intermédio da vida dela, que o governador, tomado por uma idolatria muito grande, possesso por demônios, lançou ela na cova dos leões, e os leões ficaram do lado dela. A história diz que os leões ficaram do lado dela e ficaram rondando, como se estivesse guardando ali a cova onde ela estava. Não conseguiu matar. Despiram ela na frente de todo mundo na praça e açoitaram ela com vara, a ponto da carne dela ser esfolada viva. E a história diz que quando ela foi para dentro da sua cela, porque prenderam ela, uma luz raiava somente na sala dela, e ela cantava louvores ao Eterno de Israel, a Jesus Cristo Nazareno, a ponto de na sala dela reinar uma paz, uma tranquilidade muito grande, porque ela estava orando, estava falando com o seu Deus, a ponto do governador olhar para ela e dizer: eu te dou mais uma oportunidade de você negar esse Deus que você serve, esse Jesus que você serve, e vir para dentro do templo de Zeus, porque Zeus é grande. E quando ela foi para dentro do templo de Zeus, ela dizia para ele: olha, o único Deus que é grande é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ela disse isso, a estátua de Zeus caiu prostrada em terra. E ele ficou tão louco, tão tomado, ensandecido, que a história diz que não conseguiu. E ela veio morrer anos depois, martirizada. É isso que o Espírito de Deus quer. É para isso que os dons do Espírito servem. Para que nós usemos, para que nós manifestemos, para que nós venhamos saber que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele deixou um amigo para nós. E esse amigo, ele está nesse momento aí dizendo para você: me busque e me ache. Me busque, que eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Busque os dons do Espírito Santo. Às vezes você quer falar em línguas estranhas, mas Deus não quer que você fale em língua estranha. Deus vai te equipar com o dom de profecia. Talvez você quer que Deus te use no dom da profecia, mas Deus quer te entregar o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas. O apóstolo disse: buscai dentre os dons o melhor. Não é que um dom é melhor que o outro, ou que um é pior do que o outro, não. Paulo estava dizendo que na igreja de Corinto todo mundo queria falar línguas estranhas. Todo mundo queria falar em outras línguas. E o apóstolo Paulo diz que dentre os dons do Espírito Santo, o dom de línguas estranhas é o menor, o dom de profecia é o maior. Ou seja, quem fala em línguas estranhas se edifica. E quem profetiza, profetiza e edifica a igreja. Por que a igreja está do jeito que está nos dias de hoje? Eu falo na igreja no geral. Porque estão silenciando os profetas dessa geração.
E quando Deus levanta um profeta da geração, a igreja prefere que esse profeta vá embora. Manda embora. E se levanta no meio de nós falsos adoradores, falsos profetas. E a igreja, eu falo no geral, está indo nessa onda. Mas o próprio Joel disse que naquele dia ele levantaria os vossos jovens para profetizar, os filhos e as filhas para terem visões, e os velhos para voltarem a ter sonhos. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha colocar no teu coração a importância de buscá-lo. Oh glória! Que nesta noite essa mensagem fique guardada e cravada no seu coração. Quem dera se a igreja voltasse à raiz, às suas origens, buscando e clamando pelos dons do Espírito Santo. Era tão gostoso, era maravilhoso, quando o pregador falava: quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo? E vinha os desejosos, os que queriam, o que ardiam no coração, glória. E ia lá na frente chorando, dizendo: eu quero falar em línguas estranhas, eu quero profetizar, eu quero o Espírito de Deus na minha vida. E elas eram batizadas a ponto de voltar para casa carregado com o Espírito Santo. Aí nós vemos nos dias de hoje pessoas dizendo: não precisa, foi pago o preço lá atrás, você já tem o Espírito Santo. Mas ao invés de estar buscando na madrugada, tá vendo filme, tá na Netflix, tá no celular, ou até mesmo tá dormindo. E aí vem falando que não precisa, irmãos. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. É desse jeito que nós entristecemos o Espírito Santo. É quando nós olhamos para os dons e começamos a fazer pouco caso, porque nós estamos impedindo o Espírito Santo de Deus de operar no nosso meio. Por que tem tanta gente entristecida dentro da igreja? Por que tem tanta gente que sai com facilidade da igreja? Por que tem tanta gente que deixa de exercer a sua função dentro da igreja? Por quê? Porque o manifestar dos dons dele está sendo silenciado. Silenciosamente, todo dia parece que tem uma venda. E nós não vemos mais as irmãs pulando no poder de Deus. Os irmãos falando com fervor em línguas estranhas. Deus levantando gente com profecia no meio da igreja. E a profecia sendo entregue. Por que não tem mais? Porque nós estamos colocando uma venda, uma mordaça. O Espírito de Deus me traz nessa manhã para dizer para você: enquanto é tempo, se equipe. Se outros falam que não é para pagar o preço, pague você. Se eles não querem, pague você. Se você louva, pede para Deus te dar ousadia enquanto você louva. Porque você vai ser profeta. Profetiza de Deus enquanto louva. Enquanto você dança, pede para Deus guiar os seus passos no avivamento da igreja. E não deixe que o Espírito de Deus fique silenciado em você. Busque, igreja. Busque até que nada mais importa. Os dias estão sendo breves. Está tendo um grande levantar contra a igreja. Faça parte da geração do avivamento. Faça parte da geração que vai incendiar essa nação, mas que incendeie primeiro a tua igreja. A Igreja Avivamento e Reforma está convocando pessoas que paguem o preço, que jejuem, que sobe monte, que vai para vigília, faça vigília, fique horas em oração para pedir os dons do Espírito Santo. Que nessa noite você venha ter uma noite de reflexão. Será que eu estou buscando pelos dons do Espírito Santo? Ou simplesmente eu estou indo para a igreja ouvir a pregação? Para encerrarmos aqui, porque é um texto muito comprido, um texto bem longo, e o livro ele é riquíssimo. Olha só o que o escritor ele diz aqui, ó.
todo este capítulo é centrado na promessa de que ele, Jesus Cristo, é o único que pode dar conforto ao cristão. O fato de o Senhor ter dito que o Pai daria a seus discípulos outro Consolador, mostra que o Espírito Santo não difere essa existência do Senhor Jesus. Suas palavras apontam para outro da mesma essência ou do mesmo tipo. É como se Jesus dissesse que eles não estariam sozinhos. Como se Jesus dissesse que continuaria com eles, que eles não sentiriam a dor e o pesar, a saudade e a solidão, que sua ausência traria o Consolador, seria que Jesus estaria com eles. Dele então viria a paz. A sensação deles com o Espírito seria idêntica àquela que tinha quando viviam na presença do próprio Cristo. Precisamos prestar muita atenção aqui, pois isso nos aponta para uma continuidade entre os apóstolos e nós. A sensação da presença de Deus é a mesma. O que eles desfrutam é o mesmo que hoje também podemos desfrutar. Assim como a nossa essência e a dos apóstolos é a mesma, a essência do Espírito também o é. Nada mudou, além, claro, da intensidade com que buscamos ao Senhor. Estamos longe de buscá-los como nossos irmãos da igreja antiga. Se o fizéssemos, sem dúvida, vivenciaríamos o mesmo que os homens e as mulheres experimentaram no primeiro século do cristianismo. Isso é muito forte, porque quando eu busco o manifestar do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu posso estar no dia mal, mas eu dou graças, porque o Espírito está me consolando. Eu posso estar, eu falo por mim, Patrick, quando eu estou aflito, quando eu estou precisando de um conforto que não vem dessa terra, eu me tranco, eu vou andar e falar com Deus. As pessoas pensam que eu sou louco, porque falam sozinho na rua, mas não é. Eu estou falando com Ele. Eu procuro ficar sós. Quando eu estou em casa, inquieto, ou preciso de uma resposta, eu falo para minha esposa, para a diaconisa Thaís, fica aí. Que eu vou falar, eu preciso falar com Deus, eu preciso andar. Preciso espairecer a mente. É isso que o Espírito de Deus quer. Uma igreja que olhe para o Consolador e deixar o consolo agir. É uma igreja que tem o Espírito Santo como a base. É quando nós vamos tomar uma decisão e nós busquemos o Espírito. É quando nós pecamos e nos sentimos a pior pessoa deste mundo. O Espírito vem para dizer, calma filho, calma, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Calma filho, eu estou do teu lado. Calma, eu estou contigo. Calma, eu vou fazer com você um vaso novo, mas se quebre primeiro. Que nessa noite você venha ser consolado pelo Espírito de Deus. Que nessa noite você venha vencer a depressão. Porque às vezes nós olhamos para a depressão e colocamos uma impossibilidade para vencer ela. A possibilidade vem do Espírito de Deus. Quanto mais você orar, mais do céu você terá na sua vida. Quanto mais você pedir coisas do céu, mais o céu irá se revelar para você. Quanto mais você clamar, mais o céu vai responder. Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E Ele leva ao Pai as nossas orações. Ele intercede por nós. E quando chega ao trono do Pai, chega quente. E o Pai, Ele olha e ouve a nossa oração. E diz, Espírito Santo, vai lá consolar. Espírito Santo, vai entregar a vitória. Espírito Santo, entrega esse dom para ela, porque ela vai precisar dele no dia a dia. Feche os seus olhos.
Ore comigo. Senhor, graças te damos por essa mensagem. Senhor, triste o meu coração fica quando eu vejo uma igreja levantando muitos pregadores, muitos cantores, mas esquece de levantar mártires para morrer pelo teu nome. Triste é o meu coração quando eu vejo alguém dizendo: eu não preciso fazer jejum para receber dons do Espírito. Eu não preciso pagar o preço, como vocês dizem, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Eu não preciso jejuar para ter dons, não. Meu coração, ele se entristece. Porque se eu recebi, se eu fiz, foi porque eu paguei um preço, eu jejuei, eu busquei nas madrugadas. E o Espírito, ele não entrega nada de mão beijada, nada fácil. Tem que ter um preço a se pagar. Senhor, eu peço que o teu Espírito console e encoraje a tua igreja. Eu oro para que venha ter desejosos pelos dons do teu Espírito Santo, como eu sou. Eu oro para que o Senhor venha estar do lado de cada um e ouça as orações. Pai, se alguém tiver em depressão, peça ao Espírito Santo e busque o Espírito Santo para que venha livrar deste mal. Se alguma enfermidade há, Espírito Santo, venha operar nesse momento. Pai, eu quero profetizar para quem está buscando, para quem tem buscado. Não pare, não pare. Busque mais, busque com intensidade, que logo, logo o Espírito irá fazer na sua vida. Que nessa noite a tua igreja venha despertar para um grande chamamento e derramamento do Espírito Santo. Oh glória! Eu sinto o Consolador do meu lado, porque nas minhas maiores batalhas ele pelejou por mim. Nas minhas menores batalhas ele também pelejou por mim. Senhor, que a nossa igreja venha viver uma vida explosiva do teu Espírito Santo. Que nós venhamos viver o dinamis ou dunamis na nossa vida. Que nós venhamos viver uma grande manifestação do teu Espírito. Que os teus anjos venham descer no nosso meio. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres valentes na área da libertação, na área da cura, na área do avivamento. Senhor, o avivamento não é para covarde, é para quem é guerreiro, para quem está todo dia na peleja e buscando pelas armaduras. Oh glória! Que o Senhor derrame mais e mais do teu Espírito, para que nós venhamos buscar e buscar mais de ti. Que o Senhor venha entregar dons, que o Senhor venha consolar e nos trazer o refrigério. Eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Entenda isso. Se no mundo secular nós buscamos para se aprimorar nas áreas profissionais, por que nós não busquemos para se aprofundar nas áreas espirituais? Se no mundo aí fora, para você ter um bom salário, ter um bom reconhecimento, você precisa estudar, passar noites. Como Jordan dizia, enquanto eles iam para festa, participavam de baladas nas férias, eu estava treinando até de madrugada. E eu me tornei o maior cestinha da minha turma. Entenda, busque, porque logo, logo Deus faz como fez com a Oliabe, com Bezalel. Não tinham estudo, não tinham capacidade humana, mas o Espírito o capacitou quando viu que o povo de Israel precisava de alguém que dominasse a arte de fazer utensílios. Eles estavam precisando, e Deus olhou a necessidade, olhou para Bezalel e a Oliabe e entregou
a habilidade. Busque, Deus vai te entregar a habilidade. Busque, você vai ver a tua vida, não uma vida triste, uma vida amarga, mas uma vida onde o Espírito de Deus, ele opera. As pessoas perguntam assim para mim: eu não vejo você triste, eu não vejo você cabisbaixo, você pode estar passando problema que for, eu vejo você brincando, Lógico, meu irmão. Aquilo que eu preciso, o que está fechado, o que precisa ser mudado, eu entrego para ele. E eu vou ficar rancoroso? Eu vou ficar descontando minha tristeza, me lamuriando? Não, meu irmão, bola para frente, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, de cada dia, o que ele preparou hoje, ele preparou hoje. Então não tem por que eu ficar triste, não tem por que eu ficar, não. Se eu estou triste, eu me tranco no quarto e vou orar, eu entrego para ele. E aí você vai ver que o sorriso, o coração alegre formoseia o rosto. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra. Busque. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus assim te abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus.